Fala jogadores, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poker com Performance. Hoje devidamente trajado de seleção brasileira, já tem jogo, mas o tema aqui não é futebol. Nós vamos falar, jogador, daquilo que trava a sua carreira como poker player. Aquilo que faz com que você esteja insatisfeito constantemente com os seus resultados. No último vídeo eu falei do seu maior inimigo, hoje é do seu maior obstáculo. Então fica ligado que já tem conteúdo. Mas antes de mais nada, meu querido, deixa o seu like. Pode ser? Pode ser? Ajuda o nosso querido YouTube a entregar mais vídeo. Dá pra você compartilhar também? Com quem você achar que faz sentido ouvir essa mensagem? Eu agradeço. E terceiro, comenta o que você achou. Combinado? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá, jogador. Já vou começar da seguinte maneira, te explicando da onde vem os seus resultados no game. Ele segue um caminho muito simples. A filosofia chama isso de tríade da manifestação, eu prefiro chamar de tríade da performance. Vamos lá. Antes dos seus resultados, nós temos as suas crenças, que nada mais são do que as lentes sob as quais você enxerga o mundo. Pois é, começa aí os seus resultados. Isso é resultado, claro, de onde você cresceu, dos ambientes que você frequentou, da sua criação, das escolas que você foi educado, às vezes até da sua própria religião. Suas crenças são moldadas por esses pilares. E suas figuras de autoridade também, com certeza. Seus pais, por óbvio, e outras figuras, como professores, às vezes até alguém que você admirava bastante, até da própria, sei lá, televisão, ou hoje, no dia da internet, né? Então, seus resultados começam das suas crenças. 2. Suas crenças conduzem o quê? Seus comportamentos. Os comportamentos nada mais são do que as formas pelas quais você age perante o mundo. Isso acontece no poker também, é claro. Os torneios que você seleciona, sua forma de jogo, seu estilo de jogo, você é mais agressivo, você é mais Nietzsche. Tudo isso não vem do nada, não vem embalado a vácuo. É resultado das suas crenças. Às vezes até o time que está te formando, ou seus mentores. Depois dos seus comportamentos, jogadores, aí sim nós temos os seus resultados. Seus resultados são uma manifestação direta, por isso eu falei há pouco, né, que a filosofia chama de tríade da manifestação, da forma com a qual você se comporta no jogo. E aí não tem jeito. É óbvio que no curto prazo nós temos a influência da variância. Você pode se comportar de uma forma ruim, o que é se comportar de uma forma ruim? É ser um cara muito tiltado, selecionar mal os seus torneios, jogar ali numa tiriça do caramba, mas está num dia, tenebroso, o cara tá completamente desfocado, ganha um baita de um prêmio. Tudo bem, pessoal, mas isso são espasmos da vida, né? Qual que é a regra? A regra é que no longo prazo, ali ó, long term, a grande figura, não apenas na fotografia, os seus resultados vão ser, digamos que, o mais aproximados possíveis dos comportamentos que você teve ao longo da sua carreira, ao longo dos milhares de jogos que você jogou pregressamente. É muito difícil que depois de 5 anos como jogador de pôquer, os seus resultados estejam muito acima ou muito abaixo do que a forma exata com a qual você se comportou ao longo da sua jornada. Então hoje, quando você olha para o seu gráfico, para a sua carreira e você está insatisfeito, infelizmente, jogador, a grande notícia é, a culpa não é da variância, a culpa é sua. A culpa é dos ambientes que você decidiu frequentar. Não quando criança, é claro, onde a gente não tem opções, mas depois de adulto, como poker player, a culpa é sua de deixar-se enganar com a narrativa de que a culpa é da variância. A dor é menor, né, quando a gente terceiriza. A culpa é sua de não ter estudado o suficiente. A culpa é sua de não ter se atentado com o quão importante é você selecionar bem os seus torneios. O seu gráfico é o diagnóstico exato da forma com a qual você decidiu por deliberação, ou seja, por sua própria vontade, agir perante o poker e perante o universo
durante a sua carreira. Porém, jogador, os seus comportamentos, eles são influenciados, e aí vem o maior obstáculo da sua carreira, por duas coisas. Pelos seus sentimentos. Sentimentos nada mais são do que quando você toma consciência das suas emoções. Essa é a definição mais simples que eu posso te dar, inclusive neurocientificamente amparada. E os seus sentimentos vêm da onde, jogador? Dos seus pensamentos. Ou seja, se você pensa que é azarado, se você pensa que os melhores jogadores do mundo têm mais dom que os seus, são mais capacitados que você, se você acredita que o poker não é meritocrático no longo prazo, é óbvio que isso vai fisiologicamente te afetar. Vai te deixar com mais medo, vai te deixar mais ansioso, vai te deixar mais irritado. E os seus sentimentos são, digamos que, imediatamente refletidos na forma com a qual você se comporta. Então, ter um dia a dia mais irritado, ter um dia a dia mais descontrolado, ter um dia a dia com o ânimo lá embaixo, com a agressividade transcendendo, né? A agressividade é bom no poker, mas não a hiperagressividade, né? Com a hiperagressividade dominando. Como você acha, jogador, passando o dia levelando com os oponentes, que vão ser os seus resultados no longo prazo ou até no médio prazo? Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Então, muitas coisas a gente não controla no game. Eu diria que poker e quem vive, por exemplo, do mercado financeiro, do trade, são as profissões talvez as mais escrutinantes do mundo moderno, né? Quando a gente fala, por exemplo, de internet. Porque a ambiguidade, a complexidade e o caos são muito presentes. Mas tem uma coisa aí que a gente consegue controlar. São os seus pensamentos. São os seus pensamentos. Você pode estar, às vezes, ansioso ali durante o grind. Eu fico também. Afinal de contas, nossos pensamentos, muitas vezes, são disparados em, cara, uma fração de milissegundos entre os nossos neurônios. Culminando numa forma de pensar, numa forma de agir, já manifestando isso neurofisiologicamente falando. Mas nós temos o controle também, através do nosso pensamento, de jogar o estímulo contrário. De pausar, de respirar. Respira em 4, solta em 8. De jogar, como eu falei no último vídeo, de uma maneira abnegada. Sem apego ao resultado do dia. Sem apego ao adversário, em querer se provar perante ele, dando aquele hero call, porque, sei lá, ele passou um bluff em você antes. De achar, sim, que é possível, através do trabalho duro, da competência e, claro, do trabalho certo, escolhendo os torneios corretamente, de ter uma carreira muito próspera, de que não é porque você vê jogadores que jogam high stakes, que têm resultados absurdos, de que eles não são mais superdotados que vocês. Talvez eles estejam num ambiente melhor que o seu, talvez eles conviveram com pessoas mais, digamos que, aptas, né, para guiá-los ao sucesso do que você conviveu. Mas sempre dá para recomeçar, sempre dá para criar um novo caminho, uma nova forma de fazer as coisas melhor, de fazer as coisas diferentes. Então, jogador, se você está passando por um momento difícil no jogo, eu te convido a prestar muita atenção e a cuidar de forma intencional dessa tríade: crença, comportamento e resultado. O que você de fato acredita no poker? Por que você de fato faz o que faz? Por quem você faz o que faz? Como estão sendo os seus comportamentos no dia a dia? Eles de fato estão alinhados com você merecer ter grandes resultados? Isso é uma pergunta que exige muita reflexão.
e um nível de autossinceridade, eu poderia dizer, muito grande. Você está cuidando da sua saúde, do seu sono, você está cuidando da forma com a qual você reage perante as bad beats, ou está sendo simplesmente uma vítima, um fantoche, uma marionete das circunstâncias, uma pessoa reativa em vez de uma pessoa criativa? Como estão seus sentimentos, jogadores? Que são fruto dos seus pensamentos? Como você anda pensando no dia a dia? É aí que começa tudo. Esse é seu maior obstáculo. Ele que gera, né, esses sentimentos nocivos de destruição e não de criação. Então, nada é por acaso. Talvez no curto prazo, que nos engane bastante, mas no longo, desculpa, jogadores, seus resultados vão ser sempre frutos das suas crenças e dos seus comportamentos. Então, cuida. Isso ainda está sob nosso controle. A forma com a qual você pensa, em segunda instância, a forma com a qual você sente, ainda está sob seu controle. Cerque-se de pessoas que te elevem, leia bons livros. Pare de admirar pessoas ególatras e direcione mais a sua energia para aquelas que estão focadas em causas maiores, em construir coisas maiores. Essas pessoas provavelmente têm um nível de sacrifício muito maior. Elas que vão talvez despertar algumas partes em você que estão dormentes ou que, por vários motivos, começaram a desacreditar que o poker ainda é uma grande ferramenta, não só de gerar um potencial financeiro bacana na sua vida, mas de autotransformação. E você se transformando, você também transforma outras pessoas ao seu redor. Desculpa, Helena, eu tô meio ruim da garganta. Tudo começa nos seus pensamentos. Cuida deles. Se municie. Se municie de boas fontes, de boas companhias, de boas inspirações. E mude sua forma de pensar. Se você acha que seus resultados também precisam mudar. Beleza? É isso, jogadores. Tamo junto. Grande abraço.